Olá, boa noite a todos nesta segunda-feira abençoada, uma segunda-feira maravilhosa, o início de uma semana de sucesso, de gratidão. E hoje vamos dar continuidade a um tema muito interessante. Semana passada eu falei sobre crenças, tá? E hoje a gente vai falar sobre as 7 crenças de pessoas bem-sucedidas, né? Boa noite a você que está entrando, a Silvia, Emilson, boa noite a todos. Eu vou colocar aqui o tema para a gente ter na mente, né? Esse tema aqui, muito interessante, né? Vou colocar aqui. Seriam as 7 crenças das pessoas bem-sucedidas. Publicando aí as 7 crenças das pessoas bem-sucedidas. Sueli, boa noite. Simone, boa noite. Prazer ter vocês aqui comigo. Deixa eu só fixar esse comentário. E para você que está entrando, vou falar para você clicar nesse aviãozinho e mandar para todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Então mande esse aviãozinho aí para as pessoas, estou mandando aqui também, para as pessoas que são os seus contatos, né? Pessoas que são os seus contatos aí do Instagram, tá ok? Manda esse aviãozinho aí para que mais pessoas possam ter a oportunidade de receber aqui esta live, tá? Mandando aqui também. Ok? Se você estiver gostando dessa live, do conteúdo, né? Você clica aí no coraçãozinho para mostrar que você gosta, tá? Dino, boa noite. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando nessa segunda-feira maravilhosa, abençoada. Aí a Valentina, a minha sogra, está aí com a gente também. Então, é uma maravilha estar com vocês, né? Semana passada eu falei sobre crenças, né? Eu falei como as crenças afetam os nossos resultados, né? Como as crenças afetam os nossos resultados. Teve uma análise bem interessante, né? Do poder das crenças na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre 7 crenças que, de fato, são utilizadas pelas pessoas bem-sucedidas, tá? Quando eu falo pessoas bem-sucedidas, pessoas que conseguiram vencer situações difíceis, obstáculos, né? Um grande revés na vida, uma grande queda, conseguiram se superar, se recuperar e fizeram a diferença. Então, pode ter certeza de que se nós tivermos as mesmas crenças, né, modelando essas pessoas, nós também teremos resultados semelhantes, no sentido de sermos bem-sucedidos, né, de termos sucesso. Porque, na verdade, o caminho para o sucesso, já falei em vídeos anteriores, né? Existe uma fórmula para o sucesso. O sucesso, primeiro, é você determinar o que você quer, não o que você não quer. O problema é que a maioria das pessoas determina o que não quer, né? O que não querem. E elas focam a mente no que elas não querem. E o que elas têm, adivinha, o que elas não querem. Então, a primeira coisa é determinar o que você quer. A segunda coisa é começar a agir do ponto em que você está, com os recursos que você tem no momento, tá? Aí você vai analisando, né, fazendo uma percepção para analisar se você está realmente chegando ao seu objetivo ou está se distanciando dele ou está parado no mesmo lugar. E aí você faz uma adaptação, você tem que ser flexível e se adaptando até por fim atingir o resultado que você quer. Essa é a forma do sucesso, utilizada por todas as pessoas que conseguiram o seu objetivo, tá? Então essa é a fórmula do sucesso. E para as crenças não é diferente. Anne, boa noite. Ângela também, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Ok, prazer ter vocês aqui comigo. Então, no caso das crenças também não é diferente. Você tem que determinar quais são os resultados que você quer. Aí você tem que analisar se as crenças que você tem estão te distanciando ou te aproximando desse resultado. E aí você tem uma decisão, né?
deixar para lá essas crenças e obter crenças novas, crenças diferenciadas que vão te levar ao resultado proposto. Então esse é o caminho para termos uma vida bem-sucedida, tá? É dessa forma que a gente consegue chegar lá, né? Chegar no resultado que a gente quer. Então, vamos agora a essas crenças, a essas 7 crenças que são utilizadas por pessoas bem-sucedidas, ok? Primeira crença, que tudo ocorre por uma razão, por uma finalidade e tem uma serventia. Então, esta crença, ela tem habilitado pessoas a conseguirem se superar nas piores situações. Tudo ocorre por uma razão, por uma finalidade e tem uma serventia, tem um objetivo, tem algo bom para se extrair disso, tá? Eu vou te dar um exemplo. A Marilyn Hamilton era uma professora e ela teve um acidente aos 21 anos de idade e ela ficou numa cadeira de rodas, com 21 anos de idade. Ela poderia ter se resignado a ficar se queixando, não é? Culpando o mundo, culpando a vida, culpando o destino, culpando Deus, como algumas pessoas fazem. Mas não, ela tinha a crença correta. Ela tinha essa crença de que tudo ocorre por uma finalidade, por uma razão e tem uma serventia. Então, o que aconteceu quando ela foi colocada numa cadeira de roda? Ela sentiu que a cadeira era muito ruim, era apertada, incomodava. O que ela fez? Ela se uniu a um amigo e eles criaram uma empresa, a Motion Designs, que revolucionou o mercado de cadeira de rodas. Facilitou a vida de muitos e muitos cadeirantes. Mas tudo por quê? Porque ela conseguiu olhar para a situação não como uma limitação, uma situação de limitação, mas uma situação de possibilidades, de oportunidades. Ela viu ali uma semente que poderia ser plantada e com isso colher boas plantações. Perceba então que a maneira como a gente vê a coisa tem toda a diferença, ou faz toda a diferença. Não é o que acontece, mas sim o que nós fazemos com o que acontece que muda tudo. Como diz aquele jargão popular, né? Se você tem um limão, faça uma limonada, né? Perceba então a importância, né, de nós termos o conceito correto. Boa noite aí a Natasha. Então veja, é muito importante termos esse conceito correto, porque esse conceito nos fortalece. Agora, quando nós temos o conceito errado, né, de achar que fomos vítimas, né, de uma situação trágica, catastrófica, agora nós temos que ficar resignados a uma vida de limitações, é isso que nós teremos também. Perceba então a importância da crença correta, tá? Então esta é a primeira crença que eu queria passar para vocês, né? É uma crença de que tudo ocorre por uma razão, por uma finalidade e tem uma serventia. Talvez você não concorde com isso, e não estou falando que isso é verdade, que essa crença é verdadeira. Eu não estou discutindo esse mérito, tá? O que é verdade e o que não é verdade. Porque acreditar também, né, que tudo ocorre por acaso e que você é vítima das circunstâncias pode não ser uma verdade, né? Mas é uma crença. E é uma crença que não leva a pessoa ao sucesso, né? Não leva a pessoa a se superar. Leva a pessoa justamente a ficar mal, né? A ficar deprimida, talvez até a querer morrer. Então não estou falando sobre crenças serem verdade ou serem mentira, porque na verdade, a grande verdade é o seguinte: o que você crê se torna verdade para você. Simples assim. Ou seja, se você crê que é capaz de fazer uma coisa, você está certo. Se você crê que não é capaz, você também está certo. Percebeu? Então não entramos nesse mérito, né? O que é certo e o que é errado. Talvez você não queira aderir a todos os conceitos ou crenças, né, que talvez uma pessoa bem-sucedida tenha. Ok, mas você pode aprender com essa crença, você pode dar um novo formato a ela, né? Talvez nem tudo aconteça por uma finalidade, por uma razão, mas eu acredito que é possível, né, a possibilidade de se ter uma serventia em praticamente toda situação, tá? Eu acredito assim, ok? Aqui nós temos mais pessoas entrando, prazer ter vocês aqui comigo, tá? Aí tem Leonardo, tem Lucas, né? Boa noite. Então eu penso dessa forma, né? Mesmo que nós não entremos nesse mérito que tudo ocorre por uma razão, por uma finalidade,
mas eu acredito que tem como ter uma serventia, uma utilidade. Dá para você ver algo de bom em uma situação que ocorra, por mais trágica que ela seja. E se você tiver essa mente, né, essa perspicácia, esse olhar profundo, penetrante, de conseguir ver um bem em um mal que aconteceu, eu tenho certeza de que a sua vida pode ser melhor, né? Eu passei a colocar essa crença, né, de que dá para você transformar o mal em bem, ou dá para você tirar uma lição de algo ruim para melhorar a sua vida, e isso me ajudou muito. Então, esta crença me ajudou muito. Por isso que é interessante você analisar dessa forma, né? Até a Cíntia Dias falou, grande aprendizado. Obrigado, Cíntia, pelo carinho aí. Eu vejo dessa forma, que nós podemos crescer, não é? Ter mais maturidade intelectual, emocional, né? Quando nós olhamos de um ângulo positivo, ao invés de um ângulo negativo, tá? Aí nós conseguimos extrair recursos de nós, recursos talvez que nós nem conhecíamos, nós nem percebíamos que tínhamos tais recursos, mas a partir do momento que nós colocamos a mente de um ponto de vista positivo, o nosso foco agora é em procurar aprender com aquilo, né? É em procurar ver que lição podemos aprender, o que de bom podemos fazer com aquilo, com aquele mal, né? Com aquele acontecido ruim, com aquela tragédia, não é? Com aquela situação desagradável, ok? Portanto, esta é uma crença de pessoas bem-sucedidas, né? Que seria você encontrar uma serventia, uma utilidade mesmo em alguma coisa ruim ou muito ruim, tá bom? Uma segunda crença muito importante é de que não há fracasso, há apenas resultados. Essa crença é bem interessante, porque tudo que você faz é um resultado, tem um resultado, né? Tudo que você tem na vida, que você é um resultado do que você fez, né? De um conjunto de ações ou até de omissões, porque você deixou de fazer também, tá? Você teve um resultado. Então a sua situação financeira hoje é resultado, né? Digamos, a sua saúde física é resultado, tá? Se uma pessoa foi reprovada no exame, foi um resultado, não foi um fracasso, foi um resultado do que ele fez ou deixou de fazer, ou as duas coisas, ele fez e deixou de fazer, né? Se a pessoa faliu, é um resultado. Se a pessoa não sente que ela tem o corpo que ela queria, é um resultado. Mas resultado do que, Valdir? Resultado de um conjunto de ações. Resultado de um conjunto de ações, tá? Então, se você não está gostando do resultado que você está tendo, você tem que mudar o conjunto de ações. Você tem que fazer algo diferente do que estava fazendo até então. É simples assim. Entendeu? Então não é um fracasso. Entendeu? A pessoa faliu. Foi um fracasso? Não, foi um aprendizado. Foi um feedback. Ela aprende com isso, ela cresce com isso, ela amadurece com isso. Pode ter certeza que o próximo empreendimento dela vai ter muito mais consciência, muito mais amplitude mental, muito mais capacitação. Percebeu? Esse é o ponto. Se você olhar deste ponto de vista, que não há fracasso, há apenas resultados, você não vai ter medo de fracassar. Porque o que faz as pessoas não crescerem? Medo de fracassar. Medo de fracassar, simples assim. E é um medo ilógico, não tem sentido. Por que não, Valdir? Porque tudo que foi construído até hoje é por tentativa e erro. Todas as ciências que existem, elas cresceram, evoluíram por tentativa e erro. Então veja, é natural, a gente aprende com os erros, os nossos e os dos outros. Se não foi com os nossos, foi com os dos outros. Entendeu? Então o erro em si não é mal. Eu estou falando daquele erro que você faz sem querer. Você quer acertar, quer dizer, você quer ter um resultado que para você é o certo. Para você aquele resultado é o que você quer, portanto para você é o certo. Aí você tem um resultado diferente. E aí? Esse resultado diferente para você é um erro. Mas o erro é necessário para você chegar ao resultado que você quer. E muitas pessoas não entendem assim. Boa noite, Davi, boa noite. Moda 7060.
Boa noite a todo mundo que está entrando aqui, ok? Luan, Bruno, prazer ter vocês conosco, vocês comigo aqui. Então perceba que esse conceito, ele muda tudo. Se você entende que quando você erra, na verdade, é um aprendizado, é um feedback, é uma experiência que você está ganhando, você não tem medo mais de errar. Porque errar é uma coisa necessária. Fala para mim, qual a criança que aprendeu a andar sem cair? Eu nunca vi. Entendeu? Ela aprende caindo e se levantando, porque ela não tem assim constrangimento, já percebeu? A criança em geral não tem constrangimento, porque ela cai. Ela cai e se levanta, e para ela é um processo, e é um processo. O problema é que a gente depois é educado de forma errada, né? É educado ou pelos pais, ou pelos professores, ou por outros mentores, de que nós não podemos errar, que errar é fracasso. Que coisa, né? É outra palavra que surge aí nesse meio, é uma palavra que nem conhecia. Errar é errar, é aprendizado. Tudo se consegue por tentativa e erro. É até estranho, né, que a gente tenha esse conceito, porque toda ciência caminha dessa maneira, toda ciência. Elas têm que sempre fazer tentativas, errar e corrigir. É sempre assim, entendeu? Podemos até usar uma ilustração do leme, né? O leme faz uma correção de curso. O barco está sempre se desviando por causa das ondas, né? Indo para cá, para lá, e o timoneiro vai lá com o leme corrigindo. Então, errando e corrigindo, errando e corrigindo, e assim o barco chega ao seu destino. Quando a gente fala assim, a gente vê que é tão natural, né? Mas as pessoas aprenderam de forma errada, sofreram bullying quando erraram, como se errar fosse uma coisa esquisita, e não é. A gente aprende errando. Uma criança aprende a falar como? Falando errado, entendeu? Começa falando as palavras de forma errada, só que depois que a gente cresce, que a gente aprende que não pode errar, aí é difícil aprender um novo idioma. Por quê? Porque a gente quer já saber, né? A gente quer já estar conhecendo, falando com fluência aquele idioma, sem falhar, sem errar, como se nós tivéssemos nascido naquela cultura. E não é assim. E mesmo que tivéssemos nascido, teríamos passado pelo processo também de aprender errando, tá? Então, esse é o conceito, né, de que não há fracasso, mas de que há resultados, há aprendizado, há feedbacks, há experiência. Esse é o conceito das pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas. Imagine uma pessoa que tentou se eleger, disputou eleições desde os 32 anos até os 58 anos e perdeu 8 eleições. Imagine só. Uma pessoa fazer isso, né? Começar com 32 anos, né? Aí tenta o legislativo, perde, tenta o Congresso, perde, tenta o Senado, perde, e vai perdendo várias vezes, uma atrás da outra. 8 vezes, né? A última que tentou foi ser vice-presidente, perdeu também. Se ele tivesse parado nos 58 anos, falava, vou desistir porque não é o meu caminho não, ele não teria se tornado o 16º presidente norte-americano, né? Abraham Lincoln, ou em português, né, aportuguesado, a pronúncia é Abraham Lincoln. E ele se tornou uma figura notável, né? Foi ele que trabalhou na emancipação dos escravos. Inclusive, né, ele se tornou a figura do Tio Sam. Para quem não conhece, Tio Sam é uma figura que representa os Estados Unidos da América, né? E a imagem é do Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln é a figura do Tio Sam. E é até interessante vermos como surgiu, né, essa representatividade dos Estados Unidos, como Tio Sam. Conta-se que em 1812 os soldados americanos recebiam a carne para comer num barril. E esse barril vinha com as letras US, que são as letras de United States, né? Estados Unidos. Só que um soldado brincou, né, que esse US era Uncle Sam, ou Tio Sam. E aí ficou os Estados Unidos como representados por essa figura imaginária que era o Tio Sam. E em 1870 um cartunista desenhou o Tio Sam como sendo a figura de Abraham Lincoln. E hoje ele é a figura americana, então ele é o representante dos Estados Unidos, né?
o tio Sam. E tudo isso porque ele não via fracasso, ele via aprendizado, né? Cada vez que ele perdia uma eleição era um novo aprendizado para ele evitar no outro. Mas perdia no outro, então ele via quantas vezes ele tinha que mudar a estratégia. Até que por fim ele se tornou o 16º presidente norte-americano. Tá? Um outro exemplo de Thomas Edison, né? Existe uma história, né, que a gente não sabe até que ponto ela é real, que fala que ele tentou 10.000 vezes, né, produzir a lâmpada elétrica. Não sei se alguém contou, né? Mas quando ele conta assim dessa história, que quando ele estava na tentativa 9.999, alguém falou: você vai errar 10.000 vezes, só falta mais uma para você errar, né? E ele falou assim: não, eu não errei. Eu aprendi 9.999 maneiras de não produzir a lâmpada elétrica. Então veja a visão da pessoa, né? É uma visão assim que fortalece e não que enfraquece, né? Agora, quando a pessoa vê fracasso, né? Aí sim, a ideia de fracasso, né? De ser um fracassado, isso gera sentimento de falta de merecimento, de inutilidade. A pessoa se considera um nada e ela não põe na mente, né? Ela não põe na consciência que errar é um processo que leva à evolução, que leva ao aprendizado, que leva a um resultado. Tudo começa, não é, com tentativas e erros, e tudo caminha assim, né? Inclusive, a própria origem da palavra fracasso nada tem a ver com o sentido que ela tem hoje, né? Ela vem do latim frangere e quassare. Frangere e quassare veio fracassar. E fracassar passou para o italiano, né? E depois veio para outras línguas como fracassar e fracasso. Frangere significa quebrar em latim. E quassare significa sacudir violentamente. Então a ideia era de sacudir algo até quebrar. Quer dizer, a ideia da palavra, né, dentro da sua semântica da época, né, do seu significado histórico, era de você querer realmente errar, querer quebrar algo, querer destruir. Não tinha nada a ver com essa ideia de querer acertar e errar sem querer. Entendeu? Esse sentido semântico, né, que a palavra passou a ter, veio com o tempo. Então, hoje está distante da palavra do seu sentido etimológico. Hoje está num sentido que veio a existir com o tempo, né? Que é o sentido de você não atingir os seus objetivos e você querer acertar e você errar. Aí veio a ideia de fracassar. Mas não era o sentido original, né? O sentido etimológico original era da pessoa querer já quebrar alguma coisa, querer destruir, entendeu? Essa que era a ideia, tá? Então, não existe fracasso, existe apenas feedback, existe apenas experiência, aprendizado. E quando nós pensamos desse ponto de vista, nós ficamos muito mais light, né? Nós ficamos tranquilos, né? Quando nós erramos, nós damos risada. Afinal de contas, eu não tenho a obrigação de acertar em tudo, especialmente quando eu não sou perito. Isso que a gente tem que entender. Você começa a aprender a dançar. Você não tem perícia nisso, você tem o corpo tudo duro, como o meu. Eu já tenho essa dificuldade, né? Por quê? Porque não tem perícia. A perícia vem com o tempo, não é? Você quer tentar aprender uma nova língua, você vai trocar palavras, você vai errar, falar coisas engraçadas. Faz parte do processo, tentativa e erro. É natural, entendeu? Mas o problema é que nós fomos formatados, né, para pensar que não pode errar. Já temos que ter nascido prontos, né? Sair da forma já perfeito. Não é assim. Então é muito bom nós termos o conceito correto, porque com o conceito correto nós não temos o medo, né? O medo de fracassar. Nós olhamos sempre do ponto de vista de que errar faz parte do processo, tá? Então é muito legal a gente ter esse conceito correto, o conceito que fortalece. Então examine suas crenças, né? Examine as suas crenças, né? Talvez quando você era criança, você errou, levou uma reguada na cabeça, foi humilhado, e por causa disso você entendeu que você tem que já começar acertando e não errar mesmo. E não é assim. Você vai ter que refazer a sua maneira de pensar. Você faz isso questionando esse conceito. Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Entendeu?
Quem diz que é assim? São conceitos que eu obtive de pessoas imperfeitas como eu. E eu não tenho que pensar dessa maneira. Eu posso pensar de outra maneira. E também ensinar os outros de outra maneira, né? Uma outra coisa que você tem que ter em mente, que é um terceiro conceito de uma pessoa bem-sucedida, é a autorresponsabilidade. O que é isso? É você responsabilizar a si mesmo, a si mesma, pelo que acontece. Ah, Valdir, mas muita coisa eu não tenho que me responsabilizar, foi outra pessoa que fez. De alguma forma você contribuiu, mesmo que você não quis, mas de alguma forma você participou, ok? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu atendo muitos casais, atendo pessoas de mais diferentes espécies. E digo uma coisa para vocês, quando um relacionamento vai mal, a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Ah, mas não é possível, eu faço tudo para dar certo, a outra pessoa que faz tudo para dar errado. Se você faz tudo para dar certo, como você está dizendo que é, e a outra pessoa faz tudo para dar errado, por que você continua com ela? Por que você não senta, põe as cartas na mesa e fala, do jeito que está? Não dá. A gente vai ter que chegar num consenso. Por que você tolera pelo menos isso? Então você também é culpado, por tolerância. Você tem que resolver. A vida não pode ficar numa situação assim. Entendeu? Não pode ficar. É um jogando farpa no outro. Não pode. Entendeu? Tem que chegar numa harmonia. É possível essa harmonia? Claro que é possível essa harmonia. Eu vivo essa harmonia, minha família vive essa harmonia. Não somos perfeitos, né? Mas quando a coisa, por exemplo, parece que não está entrando no eixo, né? Alguém tem que ceder, alguém tem que se conscientizar, alguém tem que parar e se comunicar, né? E aí volta a harmonia. Alguém toma essa postura, tá? Agora, casais que vivem ali, né? Com atrito o tempo todo, só se tolerando, se suportando, isso não é vida. Então, chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade. De alguma maneira você tem responsabilidade. Ou você está contribuindo por fazer algo, ou por também deixar de fazer algo. Ou por tolerar aquilo. Então chegou a hora de você chegar, conversar e falar, nós temos que mudar. Não dá mais para ser desse jeito. Entendeu? Não dá mais para tolerar dessa forma, tá? Então é muito importante que você faça isso. Que você tome uma postura, tá? A autorresponsabilidade. Mas tem pessoas que falam assim, o erro está no outro, né? Tem pessoas que questionam tudo, menos ele, né? O erro está no Estado, está no governo, está no meu patrão, está no emprego, não sei o que, está no sistema, mas nunca ele. Ele sempre coloca o erro nos outros. Então eu falo uma verdade para você que pensa assim. Quando você fala isso, que o erro está nos outros, você está transferindo o poder para os outros. Quando você fala que você não pode fazer mais nada porque o Estado é corrupto, porque o sistema capitalista não presta, porque o seu patrão não te dá oportunidade, não dá para resolver mais, não dá para fazer mais nada. Quando você pensa desse ponto de vista, na verdade você está jogando a responsabilidade para eles. Mas não só a responsabilidade, você está jogando também o poder. O poder que estaria na sua mão, para você, está indo em outra pessoa. Está indo em um sistema, entendeu? E aí você fica sem poder, você fica refém da circunstância. É o que você quer? Ficar só se lamentando, ficando refém das circunstâncias? Entendeu? Tem gente que faz isso. Só que aí você não vai ter bons resultados, né? Você não pode reclamar da sua vida ser uma droga, ser uma porcaria. Porque a vida, se ela está assim uma porcaria, se ela está uma droga, pode ter certeza, a culpa é sua. Quando eu me conscientizei disso, tá? Quando eu cheguei e falei para mim mesmo, olha, a minha vida é resultado das minhas ações, aí eu mudei minha vida. Quando eu cheguei e falei, não, pera lá. Se eu tenho essa vida, é porque eu tolerei isso. Que eu deixei chegar nesse ponto. Porque as minhas ações e omissões trouxeram-me nessa situação. Então chega. Não, vamos trabalhar de forma diferente. Vamos já criar uma meta, lembra da fórmula do sucesso? Você cria uma meta, você determina o que você quer por escrito, tá? Não é só na mente não. Escreva o que você quer conseguir.
Ah, Valdir, mas eu não sei o caminho. Vou falar uma verdade para você. A decisão não depende de caminho. Você não precisa ter um caminho para daí você decidir. Ah, bom, agora tem um caminho na minha frente, né? Tem recursos, então agora eu vou decidir. Não. Decisão é decisão. Você decidiu que não tolera mais a vida que está tendo. Seja no relacionamento que está tendo, que está uma porcaria, sendo na vida financeira que não está legal, a profissional também não está legal. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Então você simplesmente determina, eu quero isso daqui para mim. Esta é a vida que eu quero para mim. Ah, mas eu não sei como conseguir, não tem problema. Isso vem depois, tá? Primeiro você coloca o que você quer. O que? O como vem depois. Vem primeiro o que você quer, por que você quer. É muito importante você ter um porquê. Você tem que ter um porquê positivo. Não, eu quero ter uma vida melhor, para eu até ser mais útil à humanidade, para eu fazer a diferença na vida dos outros, enfim. Eu quero ter uma vida melhor. Então você coloca o que você quer, por que você quer, por escrito. O como vem depois. É curioso que quando você faz isso, tá? Quando você coloca por escrito o que você quer, por que você quer, começam a surgir insights, começam a surgir modelos, fórmulas, oportunidades. Você começa a ver o que você não via, entendeu? Você começa a ver e começam a surgir pessoas que vão te ajudar nessas oportunidades. É impressionante como o universo conspira ao nosso favor quando a gente determina o que a gente quer, por que a gente quer, ou como vem depois. Então é muito importante primeiro você se autorresponsabilizar. Saber que, já que não tem fracasso, tem resultados, a vida que você tem não é um fracasso. É resultado do que você fez e deixou de fazer. Quer mudar os resultados? Então adote agora um novo conjunto de ações, tá? E omissões também, porque coisas que você talvez fazia que não é para fazer, então você deixa de fazer, né? Então há coisas que você vai deixar de fazer e há coisas que você vai fazer. Qual que vai ser o resultado? Aquilo que você quer. Então, autorresponsabilidade. Isso traz o poder na nossa mão, entendeu? A autorresponsabilidade traz o poder para a gente. Mesmo que o Estado seja corrupto, mesmo que as empresas não deem a oportunidade que você gostaria de ter, não é? Mesmo que seja qualquer coisa, não importa. Se você quer depender só de você, não é? E não dos outros, você chama a responsabilidade para você, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida, tá? Vai parar de ficar reclamando. As pessoas, elas são um tanto irracionais, né? Elas reclamam por reclamar, porque essa reclamação não muda nada, não para bem, né? Muda para pior. A pessoa piora, porque ela reclama, se queixa e ela se torna como se fosse um imã pulsante, um imã que vem atraindo coisa ruim. Que se reclamar fosse bom, olha, eu vou falar a verdade para você, as pessoas estariam muito bem, viu? Se reclamar fosse bom, nós só teríamos no mundo quase pessoas bem-sucedidas. Então, quando eu parei de ficar reclamando e passei a agir, aí a vida mudou. E está mudando, tá? Não só a minha, tá? A de outras pessoas também que estão sendo impactadas pelo meu trabalho. Então, esse é um ponto que você tem que ter, né? Autorresponsabilidade. Chamar para si a responsabilidade sobre o resultado que você está tendo, tá? E não jogar na costa dos outros, tá? Talvez outros tenham a parcela deles, mas e daí? Jogar na costa deles não vai fazer eles mudarem. Não vai fazer você ter uma oportunidade, as empresas se darem oportunidade, o Estado mudar a postura dele em relação a você. Não vai mudar, entendeu? É você que tem que mudar, tá? Você mudar, aí você muda o seu mundo, tá bom? Uma quarta crença muito importante é que você não precisa saber tudo para fazer uso de tudo. Interessante, né? Você não precisa saber tudo para fazer uso de tudo. Tá? Ainda falar para vocês clicarem no aviãozinho e mandarem, quem não fez ainda, mandar para as pessoas do seu contato, tá? Para que eles possam assistir essa live. Se não assistirem agora, mas quando ela ficar gravada, tá? Eu tenho recebido assim demonstrações de apreço de pessoas que assistiram as minhas lives já gravadas.
e falaram que foram muito ajudadas, fortalecidas. Então, contribua com os seus contatos, né? Passe para eles, para que eles possam de alguma forma ter uma nova referência, uma nova maneira de ver a vida e sejam impactados por essa nova maneira, né? Se for o caso, tá bom? Então, o que eu estou falando agora? Estou falando da quarta crença, que não é necessário você saber de tudo para você fazer uso de tudo. Como assim, Valdir? O que é isso? É o seguinte, algumas pessoas, elas querem estar tão preparadas, mas tão preparadas, de uma forma tão minuciosa, de uma forma assim, tão esgotante, que elas nunca começam. Então elas ficam tentando se preparar, e elas nunca agem. As pessoas de sucesso não são assim. Elas, com o pouco que sabem, elas já vão pondo em prática. E vão aprendendo ao longo do caminho. Não adianta você ficar tentando aprender tanto das raízes que você não tem como aprender sobre colher o fruto. Então aprenda o suficiente das raízes, mas também aprenda sobre como colher o fruto. E eu vou te mostrar que você não precisa saber de tudo para você fazer uso de tudo. Vou te mostrar isso através de uma ilustração bem prática. Bom, você tem eletrodomésticos na sua casa, né? Hoje em dia, no mundo moderno, praticamente todo mundo tem. Tem uma fritadeira elétrica, tem uma máquina de lavar louça, tem geladeira, né? Televisão, forno micro-ondas, forno elétrico, enfim, um monte de coisa que você tem de eletrodomésticos. Eu não sou eletricista, tá? Eu não entendo de eletricidade. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que também não são. Talvez alguém aí de vocês seja um eletricista. Mas eu não sou. Só que eu não preciso ser um eletricista para saber operar esses aparelhos que eu citei aí. Eu tenho que saber um pouco, né? Pega um liquidificador, eu tenho que entender um pouco, né? De mexer os botões, de colocar um nível de água que não vá fazer, né, aquela água sair na hora que for bater algum líquido. Então eu tenho que ter um certo conhecimento de como operar aquela determinada máquina, mas eu não sei como ela funciona internamente. Eu não conheço o motor daquilo ali, muito menos da parte ligada a não só a eletricidade, né, mas a eletrônica. Eu não entendo, mas eu sei operar, porque eu tenho que aprender a operar pelo menos, né? É o mínimo. Mas com isso eu sei operar os aparelhos, você também. Nós não temos que saber tudo para fazer uso de tudo. E esse que é o ponto. E muitas pessoas, elas nem começam nada porque elas acham que tem que saber tudo. Tem que entrar assim com todo o conhecimento. E não é assim. Tem que ter um equilíbrio entre o conhecimento teórico e entre a prática. Ninguém conhece sabendo tudo. Pode ter certeza que as grandes empresas, que hoje são figuras internacionais, né, como empresas, não começaram sabendo tudo. Foram aprendendo ao longo do caminho. E foram se transformando, aprendendo, mudando ao longo do caminho. Por isso que é muito importante nós conhecermos o essencial e aprendermos o que é necessário. Vamos dizer assim, o tempo é curto. O tempo de vida de uma pessoa também é curto. Então a ideia é fazer mais, entendeu? Aprender sim, mas fazer mais, né? E outra coisa, você pode utilizar a modelagem. Eu falei sobre isso num dos vídeos, né? Se você já assistiu, se não assistiu, assista um dos vídeos que eu falei. Que o processo mais rápido de você aprender, mais rápido e eficaz de você aprender algo é você modelar, ou seja, copiar, estudar quem já fez e fazer. Não queira reinventar a roda. Pega uma pessoa que já inventou e copie. É simples assim, tá? Por isso que é importante você fazer isso. Então você não precisa saber tudo para você fazer uso de tudo. Então é muito importante ter esse conceito, tá? Uma quinta regra, né, ou melhor, crença de pessoas bem-sucedidas é que o maior recurso que nós temos, maior e melhor recurso, são as pessoas. Então pessoas bem-sucedidas são pessoas capazes de criar uma equipe sólida, né, criar um grupo coeso, né? São pessoas que são capazes de comunicar essa união de forças, pessoas que valorizam pessoas, tá? Porque máquinas têm de ser operadas por pessoas, botões têm de ser apertados por pessoas. Então o ser humano é mais importante do que a máquina.
E as empresas que fizeram isso, né, que colocaram as pessoas como sendo os mais importantes, cresceram muito. Veja o exemplo de empresas japonesas, né? Empresas japonesas costumam colocar no mesmo refeitório a diretoria e os funcionários em geral. Mesmo refeitório, não tem um refeitório separado para a diretoria. Por quê? Porque eles entendem que todos têm que aprender com todos e que a empresa é uma coisa unida, coesa. Então, os melhores recursos, os maiores recursos são pessoas. E esse é um conceito muito importante, tá? E um sétimo conceito importante sobre essa questão de pessoas bem-sucedidas é a confiança. Então, não existe sucesso sem confiança. Mas confiança em quê, Valdir? Confiança em você primeiro, confiança em si mesmo, mas também confiança no resultado. Confiança que é possível aquele resultado. Porque quando você confia que um resultado pode ser obtido, porque alguém já obteve, porque você já obteve no passado, então você trabalha com mais comprometimento, você trabalha de uma forma mais firme, mais resoluta, mais dedicada, você faz com zelo, entendeu? Então é muito importante essa confiança, né? A confiança que faz realmente a pessoa atingir o resultado. Inclusive tem um jogador de basquete, o Larry Bird, que ele tinha tudo para não dar certo. Ele era lento, ele não conseguia saltar alto, mas se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Mas por quê? Porque ele se dedicava, ele acreditava nele mesmo que outros não acreditassem. Entendeu? A dedicação, esse é o ponto. Então quando você se dedica é muito importante. Eu acho que eu até pulei um, né? Eu pulei o sexto, né? O sexto é que o trabalho tem que ser um prazer, tá? Então o quinto eu falei sobre que as pessoas são os maiores recursos, né? Pulei para o sétimo já, né? Que é a questão da confiança. Então eu vou falar do sexto, a sexta crença. Então a sexta crença de pessoas bem-sucedidas é que trabalho tem que ser prazer. Aí eu pergunto para você, o seu trabalho é o que você gostaria de estar fazendo? É o seu prazer? Você tem paixão pelo que você faz? É o que você de fato escolheu para fazer? É isso? É realmente isso? Então você faz exatamente o que você tem paixão por fazer. Você ama fazer. É um prazer, não é um trabalho. É como o Picasso falava, né? Quando estou trabalhando, na verdade eu estou descansando. Porque ele amava fazer quadros. E aí, você faz o que você ama fazer? Se não, então é hora de você repensar agora. Repensar a sua vida. O que seria repensar a sua vida? Seria largar o trabalho e te aventurar por alguma coisa que eu amo fazer? Claro que não. Mas seria você determinar, né, quais são os seus talentos, quais são suas qualidades, o que você ama fazer e se tem mercado para isso. Então tem que ser uma coisa que você ama fazer, que você tenha paixão. Você tem que ser bom naquilo, porque não adianta gostar e não ser bom, né? Ah, mas eu não sou bom naquilo, mas eu amo fazer. Então adquira a perícia. Simples. Tem mercado? Tem mercado. Então tem remuneração. E agora, Valdir, o que eu faço? Agora você faz uma migração. Como assim? Você faz um planejamento. Primeiro você tem que decidir, né? Porque se você não decidir, nada funciona. Você tem que decidir que você vai fazer algo que você ama fazer. Uma coisa que você tem paixão, se você não tem perícia, você vai desenvolver, e tem mercado, né? Porque senão não vai ser um trabalho, vai ser um hobby. E eu estou falando sobre trabalho remunerado. Então primeiro você decide, é isso que eu quero. Aí você vai buscar o como, né? Uma estratégia para você chegar nesse resultado. Talvez essa estratégia não signifique que você vai chegar nem neste ano, talvez nem no ano que vem, mas você vai chegar, não é? Quando uma pessoa, por exemplo, cursa uma faculdade, ela tem aí uma visão de mercado, uma visão de futuro. E muitas vezes a faculdade é de 5, 6 anos, né? A faculdade de Direito que eu fiz, 5 anos. Então a pessoa, ela coloca um alvo a longo prazo. Mas o ponto é, ela vai fazer aquilo que ela gosta, que ela quer fazer, né? Ou pelo menos ela quer fazer uma faculdade para ter um conhecimento, não tem problema nenhum, né? Ela vai agregar conhecimento, é o que ela quer e tudo bem. Mas falando agora sobre remuneração, então procure descobrir, anote, aliste os seus talentos, aliste a sua paixão, não é?
a perícia que você tem, o que você desenvolver, e se tem mercado, tá? Se tem demanda. Tem isso? Então agora é a sua decisão. Então você pode decidir, né, dentro de um prazo de algum tempo, talvez alguns anos, né, você está fazendo aquilo que realmente você ama. Mas e agora? Agora não dá para eu fazer. O que eu faço então? Agora você precisa, para o seu bem emocional, né, para a sua sobrevivência emocional, para a sua vida como um todo, você precisa desenvolver algum prazer no que você faz. Você precisa. É importante que você desenvolva algum prazer naquilo que você faz para você gostar do que faz até certo ponto, para você crescer no que faz e até mesmo para que você possa migrar para aquilo que você quer, tá bom? Então é muito importante isso. Então vejam as 7 crenças de pessoas bem-sucedidas, né? A pessoa vê que há serventia em tudo o que acontece, até coisa ruim. Você tem que encontrar uma serventia no que acontece. Não há fracasso, tem resultados. Não está contente com os resultados? Então mude as suas ações. Mude as suas crenças primeiramente, seus pensamentos e as suas ações, tá? Tenha autorresponsabilidade. Se responsabilize, tá? Tenha autorresponsabilidade. Assuma esse conceito de que você faz o seu mundo. Você faz a sua vida, independente de outros fatores externos. Você que tem que fazer. Não adianta esperar cair do céu ou esperar que alguém abra a mão, alguém bondoso, misericordioso, seja lá quem for, vai abrir a mão. Até é bíblico esse conceito, tá? O Salmo 1:3 fala que tudo que o servo de Deus fizer será bem sucedido. Mas note que fala que ele tem que fazer, ele tem que ter ação. Então, quando ele faz, Deus põe a mão. Deus abençoa o que a pessoa está fazendo. A pessoa não faz nada, não tem o que abençoar. Por isso que é importante você assumir a sua responsabilidade, ter autorresponsabilidade. Essa palavra significa responsabilizar a si mesmo, tá? Responsabilizar a si mesmo, tá bom? Esse é o terceiro conceito. O quarto conceito é que você não tem que saber tudo para fazer uso de tudo. Ou seja, comece de onde você está. Comece com o conhecimento que você tem, com os recursos que você tem. Mas comece. Comece do zero, onde você está. Você vai para o 1, para o 2 e vai crescendo. É simples assim. Então, se você tiver esse conceito, você não vai ficar só esperando. Você vai aprendendo à medida que você pratica. É muito importante esse conceito. Quinto conceito é que as pessoas são os seus melhores recursos. Então, se relacione bem com pessoas, né? Lidere pessoas, né? Dê o exemplo, consiga criar equipes boas, né, no seu trabalho, porque todo mundo tem que ter uma equipe, viu? Não pense que não. Ah, mas eu trabalho sozinho. De alguma maneira, nós temos que ter algum prestador de serviço, que vai prestar serviço para a gente em alguma coisa, né? No meu trabalho, por exemplo, tem que ter web designer, né? Tem que ter pessoas me assessorando, me ajudando, né? Eu dependo de outras pessoas, todo mundo depende. Agora eu tenho que ter o quê? Uma boa capacidade de me relacionar com essas outras pessoas, para que elas se sintam bem trabalhando comigo, ok? Para que elas gostem de trabalhar comigo, assim como eu também preciso gostar de trabalhar com elas, tá? Então, essa capacidade de interação é uma capacidade de pessoas bem-sucedidas, tá? Sexta crença, que o trabalho tem que ser um prazer. Trabalho não tem que ser fadiga, tristeza. Trabalho tem que ser um prazer. A gente tem que ter prazer no que a gente faz. Ou então fazer outra coisa. Ou eu tenho prazer no que eu faço, não é? Eu tenho engajamento, né? Eu fico absorto, né? Nem vejo passar o dia, que tão maravilhoso é aquilo que eu estou fazendo. Estou crescendo, estou expandindo, estou evoluindo, está sendo eletrizante, vibrante. Ou então, faça planos, crie uma trajetória, uma estratégia para você migrar para outra coisa, tá certo? E por fim, a sétima crença, que você precisa também ter confiança. Confiança em você, confiança no resultado, que você é capaz de produzir o resultado. E para isso, o que você faz? Você se empenha, você se dedica,
né? Você tem engajamento com o seu objetivo. Então, com essas 7 crenças, são crenças já baseadas na realidade, viu? Não é uma ideia da cabeça de alguém, não. Foram estudadas as pessoas de sucesso e foi descoberto que elas todas têm, de alguma forma, essas crenças. Não são as únicas, é claro. Essas aí são 7 que eu estou selecionando aqui para você. Tem outras também, não é? Mas essas 7 crenças pode ter certeza que vão fortalecer bastante a sua vida, né? A sua vida, o seu resultado positivo. Pode ter certeza disso. Então, foi um prazer imenso estar com você aqui, né? Lembrando, né, que eu vou ter uma semana especial dos dias 24 a 30 de maio, tá? Vai ser uma semana em que eu vou disponibilizar um conteúdo selecionado, conteúdo muito importante. Vai ser a semana da jornada rumo aos sentimentos poderosos, tá? Porque você tem que ter sentimentos poderosos para tudo. Para você ser feliz, para você se relacionar bem, para você ser muito bom na sua profissão, para você ter uma vida financeira boa, para você ter uma vida emocional, intelectual, mental boa. Então, sentimentos poderosos, porque nós somos seres sensitivos. Então, dias 24 a 30, tá? E para você poder participar dessa semana, é importante que você vá na bio do meu Instagram e se inscreva, tá? É importante que você faça lá o seu cadastro, porque daí você vai estar em condições de participar, tá bom? Aqui a minha equipe está falando para eu ler os comentários, né? Vamos ver se vai aparecer para mim aqui. Vamos ver aqui. Que o Davi falou, verdade, não há fracasso e sim resultados diferentes do que pretendíamos ter. É isso aí, Davi. Exatamente, então é só mudar as ações que a gente muda resultados. Essa live está me ajudando muito hoje. Que legal, Cíntia, fico muito feliz, tá? Fico muito feliz de poder receber comentários assim tão apreciativos, né? Deixa eu ver mais aqui. A Ângela falou, nunca perdi meu foco. Só com 36 anos consegui fazer o que amo. E isso já faz 30 anos que estou nessa minha profissão. Parabéns, Ângela, parabéns, né? Parabéns, né? Você utilizou essas crenças, né? Você realmente foi persistente e conseguiu esse resultado maravilhoso que você tem hoje. Legal. Até o Davi falou de um ponto que foi interessante. Adorei a live, gratidão, a Cíntia falou, obrigado, gratidão também. Muito bom, meu caro Valdir, muito bom, muito obrigado também, Davi. Demais a sua explanação, a Ângela falou, gratidão a todos vocês, obrigado a Valdir, Moda 7060. A Sueli também falou obrigado. A Natasha, muito bom, muito obrigada. Eu fico muito grato a vocês também, pode ter certeza que o meu sentimento por vocês é recíproco. Eu fico muito feliz de saber que esse tempo que eu estou tirando aqui, né, que essa matéria, né, que eu estudei faz parte do meu aprendizado também, e eu estou repassando para vocês, está sendo útil. Eu fico muito grato, fico muito feliz, né? E nós vamos continuando com esse conhecimento. Eu quero fazer mais lives semanais, né? A minha equipe está aí planejando 3 lives por semana, tá? Segunda, quarta e sexta-feira. Tá? Vamos ver se essa semana já vai ser assim. Eu vou conversar com eles e vamos já adiantar para vocês. Se for, na quarta-feira já tem uma outra live, sexta também, mais uma live, tá? Que o objetivo é a gente incrementar, né? É a gente aumentar, a gente melhorar cada vez mais. Esse é o objetivo, né? Além das 2 lives que eu faço semanais com o meu grupo, né? Com a primeira turma do meu treinamento online, intitulado Transforme Sua Vida através dos Sentimentos Poderosos. Eu faço 2 lives semanais, né? Segunda-feira às 9 da manhã e quinta-feira às 9 da manhã, explicando aquelas ferramentas minuciosamente, né? Para que as pessoas que adquiriram esse treinamento saibam aplicar com a maior eficiência, a maior eficácia possível, né? E ainda à noite eu pretendo fazer com vocês também essas lives, tá ok? E semana 24 a 30 será uma semana muito legal, uma semana muito especial. Eu quero reservar um conteúdo muito encorpado, de
realmente de poder para todos vocês, tá ok? Então, grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma maravilhosa semana e até nosso próximo encontro.